Existe de fato uma nova ordem mundial? Não haveria, na realidade, uma desordem, um caos, uma ausência de qualquer ordenação geopolítica? É muito comum encontrarmos essa interpretação em jornais e revistas. No lugar de uma nova ordem, conheceríamos então uma desordem, evidenciada pela Guerra do Golfo de 1991, pela guerra na antiga Iugoslávia, particularmente na Bósnia, pelo intenso tráfico de drogas, pelo aumento da pobreza em algumas regiões do planeta, pelas inúmeras guerras que se sucedem na África e em outras partes do globo. A natureza simplista e até moralista desse tipo de argumento salta à vista. É como se fosse necessário o final das desigualdades internacionais para haver uma ordem mundial. Bom, se fosse assim, o que teríamos até agora e para o futuro próximo seria uma permanente desordem, pois as guerras e as desigualdades constituem fatos corriqueiros há milhares de anos. Por outro lado, sabemos que por trás de toda aparente desordem sempre existe uma ordem, uma regularidade qualquer, por mais perversa ou injusta que ela seja. Não existe no mundo social, e provavelmente nem na natureza, o caos ou a desordem absoluta, a falta de qualquer sentido. Então, ao invés de rotular a situação atual de desordem, temos é que procurar entender o que causa a sua constante transformação, explicar o porquê de suas tensões e conflitos. Isto é, estudar a ordem mundial, compreender o contexto, as causas e efeitos dessa nova realidade complexa que muda constantemente. Para compreendê-la, no entanto, temos que mapear ou localizar os velhos e novos antagonismos que se fortaleceram ou emergiram com o final da bipolaridade da Guerra Fria. É o que vamos estudar no próximo bloco. O principal antagonismo da ordem bipolar era o conflito leste-oeste, isto é, socialismo real versus capitalismo, ou Estados Unidos versus União Soviética. As demais tensões internacionais ficavam em grande parte abafadas por esse conflito ou eram mediadas por um desses dois polos ideológicos. Os países pobres dificilmente criticavam os ricos, pois sempre havia a ameaça comunista no bloco capitalista e o perigo imperialista no outro bloco. Pois bem, essa oposição capitalismo-socialismo já não tem grande importância nos anos 90. Pode até haver ainda alguma retórica socialista, alguns grupos dogmáticos sobreviventes e também alguns ideólogos capitalistas que não conseguiram atualizar seus discursos. Mas a realidade atual é outra. O socialismo real não é mais uma alternativa possível e nem por isso diminuíram os problemas e os desafios para o futuro. Como é então nossa realidade atual? O que surge agora é um entrecruzamento de conflitos e tensões que em grande parte se sobrepõem, muitas vezes com um caráter local, como no caso do Oriente Médio. Essas disparidades ou conflitos têm diversas naturezas: econômicas, étnico-nacionais, religiosas, ecológicas, culturais, territoriais. Os dois antagonismos básicos que começam a despontar nesses anos 90 são a rivalidade entre três polos ou centros econômico-tecnológicos, Estados Unidos, Japão e mercado comum europeu, e a disparidade norte-sul, ou seja, entre países ricos e países pobres. Observe esse mapa que retrata a multipolaridade atual da nova ordem. Existem três principais centros de poder mundiais e as áreas onde o poderio de cada um é mais intenso. Só que essas linhas que mostram a área de influência dos Estados Unidos, da Europa e do Japão estão tracejadas, são linhas fracas, ao passo que a linha divisória norte-sul é bem mais nítida, mais forte. Isso se deve ao fato de que a oposição entre o norte industrializado e o sul subdesenvolvido é algo bem significativo no mundo atual, e as disparidades entre os países ricos e os países pobres, salvo algumas exceções, estão de fato se aprofundando nos anos 90. Já a área de influência de cada grande potência atual ou centro mundial é algo relativo, pois cada uma delas tem uma atuação mundial. Por exemplo, os Estados Unidos possuem multinacionais e exportam tecnologia para a América Latina, mas também o fazem a Europa Ocidental e o Japão.
E não é só o Japão que investe capitais no sul e no sudeste da Ásia, mas também os Estados Unidos e a Europa. Compare agora esse mapa com aquele outro do mundo bipolar. Notamos que neste mapa da ordem bipolar das últimas décadas, os antagonismos e a área de influência de cada superpotência eram mais nítidas, bem demarcadas. Havia dois blocos, o capitalista e o socialista, e as respectivas periferias de cada superpotência. Haviam também as chamadas potências médias, como a Europa, no mundo capitalista, e a China, no mundo socialista. Mas a divisão político-econômica e militar do mundo era mais clara, mais definida. Hoje, na nova ordem, existem mais indefinições e conflitos que são sobrepostos ou embaralhados. Desde os anos 70, se tornava evidente que o mundo capitalista não tinha mais somente um polo ou centro econômico, comercial e tecnológico. A Europa Ocidental, na qual se destaca o poderio alemão e o Japão, já vinham desde então disputando ou dividindo com os Estados Unidos o papel de grandes potências ou metrópoles capitalistas. Isso ficou definitivamente claro com a crise do mundo socialista e a dissolução da União Soviética. Na época da Guerra Fria, Europa e Japão tinham que aceitar a liderança norte-americana para enfrentar a ameaça soviética. Com o término dessa ameaça, a liderança dos Estados Unidos perdeu grande parte de sua força e a grande preocupação desse país passou a ser a crescente influência e poderio mundial desses novos centros. Só que não se trata mais daquela rivalidade ideológica e político-militar da Guerra Fria, na qual cada lado procurava expandir seus armamentos. Agora, cada lado procura conquistar ou manter mercados, procura avançar mais que o rival na inovação tecnológica. Ao invés de uma competição militar que poderia levar a uma guerra mundial, uma nova rivalidade econômica, comercial e tecnológica. Inclusive porque, em boa parte, esses três polos ou metrópoles capitalistas têm inúmeros interesses associados. Por exemplo, a Toyota japonesa exporta para os Estados Unidos centenas de milhares de carros por ano, tendo inclusive contribuído para as dificuldades da GM, que desativou algumas fábricas nos anos 80 no território norte-americano. Todavia, a própria GM americana possui um grande lote de ações da Toyota, estando assim interessada nos lucros desta. Os japoneses andaram adquirindo inúmeras propriedades nos Estados Unidos, além de ações de empresas norte-americanas, estando, portanto, interessados na prosperidade deste país. E a mesma coisa ocorre com enormes investimentos norte-americanos na Europa, com investimentos ingleses ou alemães nos Estados Unidos e etc. Ou seja, esses três polos ou centros mundiais capitalistas são ao mesmo tempo rivais e associados. São concorrentes por um lado e parceiros por outro. No mundo de hoje, existem também áreas relativamente indefinidas, econômica e politicamente, como o Oriente Médio, palco de disputa econômica entre os três centros mundiais de poder e também da expansão do islamismo. A China pode ser incluída igualmente nessa área e esse país tanto pode ser periferizado pelo Japão ou, o que é mais provável, pode se tornar no século XXI num quarto polo ou centro mundial de poder, apesar de provavelmente inferior aos três já existentes nos dias de hoje. Na mesma situação, encontram-se os países da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. A CEI tanto pode dar certo, sendo que nesse caso a Rússia deverá voltar a ser uma grande potência mundial, embora também com menos poderio que aqueles três centros já mencionados, como numa outra hipótese, a CEI poderá fracassar e se fragmentar, sendo que uma grande parte desses países poderá ser periferizada pela Europa. No maior antagonismo da nova ordem, encontramos a disparidade entre os países do norte, principalmente Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, e aqueles países do chamado sul, isto é, os subdesenvolvidos. Essas diferenças já existiam na ordem mundial bipolar, só que agora elas se agravam ou tendem a se agravar devido a dois motivos principais. O primeiro é que com o final da Guerra Fria, a competição leste-oeste já não mais abafa essa disparidade. Já não há mais o perigo comunista no lado ocidental, ou a ameaça imperialista no campo do socialismo, para reprimir qualquer crítica às grandes potências que impõem condições injustas no comércio ou nos empréstimos. Muitos militares latino-americanos que estavam acostumados, até os anos 80, a sempre elogiar os Estados Unidos e reprimir as oposições
com o pretexto de combater o comunismo, hoje já começam a criticar abertamente o governo norte-americano e falar em ameaça imperialista na Amazônia ou em outra região qualquer. Provavelmente eles mesmos prenderiam como subversivo alguém que tivesse essa atitude em 68 ou 1975. Um outro exemplo disso foi a ECO 92, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, promovida pela ONU em 1992, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, muitos países do terceiro mundo, possuidores de reservas florestais importantes, criticaram violentamente, e com razão, os Estados Unidos pelo fato deste não ter assinado o Tratado da Biodiversidade. O que estava em jogo, nesse caso, era a valorização das reservas biológicas, ou seja, fauna e flora, que são elementos naturais que muitos países pobres possuem, ao passo que os Estados Unidos desejavam valorizar somente a tecnologia, um recurso concentrado nas mãos dos países ricos. O final da Guerra Fria, dessa forma, abriu caminho para que a oposição entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que já existia, se tornasse mais direta e visível. O segundo motivo da disparidade norte-sul é a desvalorização da mão de obra e das matérias-primas em geral, dois fatores fundamentais para aqueles países mais pobres e pouco industrializados. A evolução técnico-científica das últimas décadas vem substituindo o trabalho humano não especializado por máquinas. E os serviços que restam ou são criados nesse processo necessitam de um mínimo de escolaridade. Mas a imensa maioria das nações do Sul estava acostumada a fornecer mão de obra barata e sem nenhuma escolaridade significativa. Pouco a pouco, as portas vão se fechando. Um número cada vez menor de firmas continua a se interessar por investir em regiões ou países com força de trabalho barata, mas baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade. E os empregos que haviam nas áreas desenvolvidas para faxineiros, guardas, motoristas de táxi, operários, braçais e etc., que constituíam uma importante fonte de renda para alguns países pobres, aos poucos também vão escasseando. Além disso, o valor das matérias-primas, em geral, encontra-se em queda contínua. A partir da chamada crise do petróleo, em 1973, quando os países exportadores conseguiram um grande aumento nos preços do petróleo, os países desenvolvidos promoveram uma estratégia que acabou gerando bons resultados. Eles investiram tanto na economia e reutilização do petróleo e outros minérios, como também na busca de novos substitutos dessas matérias-primas. No lugar de um minério mais caro e escasso, por exemplo, utiliza-se agora um outro mais barato e abundante, de menor valor nas exportações. Assim, a dependência frente ao petróleo diminuiu bastante desde 1973, devendo inclusive terminar de vez no século XXI. Ademais, a revolução técnica na indústria de novos materiais e na agricultura, com a biotecnologia, fez com que os minérios e os alimentos se tornassem mais baratos ainda. Isso desvalorizou e vem desvalorizando a cada ano as exportações de grande parte dos países do terceiro mundo. Inúmeros novos focos de tensões se multiplicaram desde o final dos anos 80. Conflitos étnico-nacionais, religiosos, territoriais, disputas por drogas ou tráfico de seres humanos, crianças e mulheres e outros. Alguns desses focos de tensões, como o mercado internacional de entorpecentes, já existiam anteriormente e eram tolerados ou indiretamente apoiados na bipolaridade. Os Estados Unidos, por exemplo, incentivavam o tráfico da cocaína na América do Sul com o pretexto de que auxiliava no combate ao comunismo. Mas agora isso constitui uma ameaça séria, talvez o substituto do comunismo para os americanos. Os traficantes vêm inundando os Estados Unidos e a Europa com cocaína e heroína. Outras causas para os conflitos, como o radicalismo muçulmano ou islâmico, se expandiram com a crise do socialismo real e com a busca de novas utopias. Além disso, o aumento das migrações internacionais e do racismo, o tráfico de crianças e de mulheres escravas se expandiram com a globalização, com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicações, com a crescente interdependência de todos os países e povos.
Já os conflitos étnico-nacionais são muito antigos, só que durante as últimas décadas, na ordem bipolar, eles eram em parte contidos ou dificultados pela oposição leste-oeste. Os Estados Unidos e a União Soviética sempre intervinham nas guerras étnicas, tentando forçar os grupos em oposição a se definir a favor do capitalismo ou do socialismo. A crise no leste europeu e na ex-União Soviética, com o surgimento de novas nações independentes, fez com que esses movimentos viessem à tona com mais intensidade, gerando conflitos e até guerras. Existem centenas de áreas potencialmente tensas nesse aspecto, onde há etnias ou nacionalidades dominadas por outras no mesmo país e que podem se rebelar. A África é um campo cheio dessas áreas de risco, pois quase todos os estados africanos foram criados pelos colonizadores europeus que dividiram o continente entre si, sem conhecer muito bem a realidade local. Às vezes, somente com base em mapas, os ingleses e os franceses decidiam, no final do século passado, a partilha de uma região na África sem levar em conta as múltiplas nacionalidades que habitavam esses territórios. Parentes ficavam separados por fronteiras que antes não existiam e povos rivais eram obrigados a viver no mesmo território e sob as mesmas leis, as quais eles não ajudaram a criar. Após a independência dos países africanos, nenhum governo queria perder terras e não houve a necessária redivisão de fronteiras para atender aos diferentes grupos tribais ou nacionais. Até hoje, há países na África, ao sul do deserto do Saara, onde a língua oficial oriunda da Europa é falada somente por uma minoria da população, sendo que coexistem no território nacional dezenas ou centenas de idiomas diferentes, cada um praticado por um grupo étnico. Também em algumas partes da Ásia, esse problema é intenso, inclusive na Índia. Já ocorreram várias guerras étnico-nacionais na África e na Ásia, e outras deverão ainda ocorrer nos anos 90 e inícios do século XXI. Outro foco de tensão encontra-se principalmente no Oriente Médio, mas também existe na Argélia, no Egito e em outros. A religião islâmica, particularmente sua seita ou corrente mais radical, o xiismo, vem se expandindo bastante devido ao exemplo da Revolução de 1989 no Irã, que gasta a cada ano por volta de 500 milhões de dólares para propagar a doutrina. E também devido ao declínio das ideias marxistas-leninistas naufragadas junto com a crise do socialismo real. O islamismo, e em particular a corrente xiita, não é somente uma religião, e sim uma força política, uma doutrina que apregoa tanto a busca do paraíso, como também o estabelecimento de um governo islâmico aqui na Terra. Essa seita admite ainda a Guerra Santa, pela propagação da fé ou pela defesa da pátria ameaçada, na qual os mortos terão um lugar garantido no céu. Isso conduz a um intenso radicalismo na ação por parte dos grupos islâmicos do Oriente Médio que manifestam-se em outros países, sendo fanáticos guerreiros, apregoando, em geral, a eliminação total do adversário, sem diálogos. Eles não admitem nenhuma negociação com Israel, por exemplo, e podem atrapalhar os recém-assinados planos de paz e de criação do Estado palestino, em alguns territórios até então ocupados pelos israelenses. Eles se expandem bastante no sul da Ásia, principalmente entre as populações mais pobres, entrando em choques com os hinduístas, porque não aceitam a divisão das pessoas em castas, como acontece no hinduísmo. E tanto os pobres como os ricos têm os mesmos direitos e obrigações religiosas. Trata-se da religião de maior expansão mundial nos anos 80 e 90, que deve estar se tornando a primeira em número de adeptos, ultrapassando o catolicismo. Eles começam até mesmo a incomodar a Europa e os Estados Unidos, pois aumenta o número de islâmicos nesses países do primeiro mundo através de migrações e da conversão de pessoas de baixa renda, principalmente imigrantes da África ou da Ásia. Os devotos do islamismo possuem uma série de hábitos e valores que conflitam com aqueles da democracia liberal moderna, o que causa uma série de transtornos para os estados. Os dogmas religiosos, que vêm sempre em primeiro lugar, antes das eleições ou mesmo da liberdade de cada um, o papel submisso da mulher, o direito de vida e morte dos pais sobre os filhos e etc.
Outra causa de conflitos pelo mundo atual é o êxodo das populações. As migrações internacionais, principalmente dos países pobres para os ricos, vêm aumentando bastante nos últimos anos. Elas são difíceis de serem controladas, pois o mundo torna-se cada vez mais interligado. Os meios de transporte abundantes e o imenso turismo internacional facilitam bastante as migrações clandestinas. Além disso, é muito fácil entrar nos Estados Unidos a partir do México ou entrar na Europa Ocidental a partir da Turquia ou do leste europeu. O número de imigrantes legais, ou na sua maioria clandestinos, que a cada ano aporta nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e apesar de em menor proporção até no Japão, chega atualmente a beirar a casa dos milhões. Isso ocasiona problemas notadamente porque essas economias desenvolvidas vivem uma fase de mecanização e diminuição relativa no número de empregos. Começam a se multiplicar os grupos que vivem sem casa nas metrópoles do primeiro mundo, que pedem esmolas nas estações de metrô e nas praças e que realizam atividades não regulamentadas como subempregos, vendas ilegais e pequenos negócios sem autorização. Isso tem levado ao aumento do racismo nesses países desenvolvidos, assim como a tensões com essas populações que muitas vezes mal falam o idioma do país onde se estabelecem e possuem hábitos radicalmente diferentes. Por último, os armamentos nucleares constituem outra possível razão de lutas e guerras catastróficas. O final da Guerra Fria acabou com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, pelo menos a curto prazo, mas não eliminou os riscos de guerras locais com o uso de armamentos atômicos. A dissolução da ex-União Soviética deixou 4 países com arsenais nucleares: a Rússia principalmente, a Ucrânia, o Cazaquistão e a Bielorrússia. Essa última nação foi a única que concordou desde 1991 em se desnuclearizar, desativando as bombas nucleares, mas as outras 3 insistem em manter esses arsenais. Com a crise econômica nesses países, houve até denúncias de que eles estariam vendendo material radiativo e bombas atômicas a certos países do terceiro mundo, particularmente no Oriente Médio, para conseguir recursos. Alguns países pobres conseguiram entrar no clube atômico nos anos 80, construindo armas nucleares: Índia, Paquistão, África do Sul, enquanto outros são suspeitos de tentarem ou estarem próximos disso: Argentina, Brasil, Iraque, Irã, Síria e Líbia. Essa multiplicação dos armamentos nucleares conduz ao risco de guerras entre os países do terceiro mundo com altíssimos riscos ambientais, algo muito comum nas últimas décadas e que antigamente só poderia ser possível entre as grandes potências. O chamado Sul, ou o conjunto de países subdesenvolvidos, não tem nada de homogêneo. E as grandes diferenças que já existiam entre os países do Sul vêm aumentando ainda mais nos últimos anos. A ideia de periferia, ou de Sul, ou ainda terceiro mundo, se diversifica bastante nos dias de hoje. Podemos agrupar esses países em vários conjuntos distintos. De forma simplificada, adotaremos aqui uma classificação em 3 tipos principais de periferia ou países do Sul. Em primeiro lugar, temos o pequeno, mas crescente grupo de países industrializados e, em sua maioria, com grande viabilidade econômica nestes anos 90 e inícios do século XXI. Podemos chamá-lo de periferia privilegiada. É a periferia imediata ou próxima de uma das atuais potências mundiais. São países que, em grande parte, conhecem um desenvolvimento econômico e social contínuo há algum tempo e já estão próximos do chamado primeiro mundo. Em muitos casos, eles estão integrados ou em vias de integração a alguma importante associação econômica e comercial, da qual fazem parte países desenvolvidos: o México no NAFTA, Portugal e Grécia na União Europeia e outros. Podemos incluir neste grupo os tigres asiáticos: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, e boa parte dos países pobres do continente europeu, os quais, apesar da crise que vivem muitos deles, como ocorre em quase toda a Europa Oriental,
possuem grandes chances de sucesso devido ao elevado nível cultural de suas populações, pelas economias relativamente industrializadas e com um poder aquisitivo médio potencialmente elevado, além da proximidade com a União Europeia. No outro extremo, como periferia mais distante dos centros econômico-tecnológicos, temos a imensa maioria das nações do terceiro mundo. São os países da África em geral, principalmente a África Negra, de parte da América do Sul, da América Central, da parte leste da Oceania e do sul da Ásia. São os países mais pobres e dependentes do globo, aqueles que praticamente não ingressaram ainda no processo de modernização. Podemos dizer que enquanto o primeiro mundo vive já no século XXI, eles ainda estão no século XIX. Normalmente, eles dispõem quase que só de minérios, produtos agrícolas pouco variados e mão de obra barata. Ou seja, o que eles têm para oferecer é exatamente aquilo que mais se desvaloriza na nova ordem. O poder aquisitivo nesses países é baixíssimo, com exceção somente para minorias dominantes privilegiadas, que podem adquirir produtos importados e não incentivam a produção interna. E a força de trabalho quase não tem escolarização, o que significa que eles não têm grandes atrativos para os investimentos dos países desenvolvidos. Esse é o chamado quarto mundo, ou seja, a parte mais pobre do terceiro mundo, inclusive com alguns países oriundos da desagregação do mundo socialista: Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, Ruanda, Somália, Haiti, Costa do Marfim, Nicarágua, Afeganistão, Zaire, Etiópia, Papua Nova Guiné, Mongólia, Uganda, Miana ou ex-Birmânia e inúmeros outros. Numa posição intermediária, aqueles dois grupos, temos os países subdesenvolvidos que conheceram um razoável processo de industrialização, mas vivem hoje um dilema entre prosseguir com a modernização econômica e social, que é incompleta, ou continuar com um sucateamento mais acentuado do seu parque industrial. É a periferia intermediária na qual se encontram o Brasil, a Argentina, a Venezuela, o Uruguai, o Chile, a África do Sul, a Turquia, a Índia e algumas outras poucas nações. São países que viveram momentos ou fases de intenso crescimento e que durante algum tempo pareciam ter encontrado o seu caminho, mas que ingressaram desde os anos 80, pelo menos, em crises de estagnação, de aumento das desigualdades sociais, de inflação galopante e do agravamento da situação de miséria para amplas camadas da população. Em suma, são países com viabilidade de desenvolvimento existente, mas que necessitam de profundas reformas econômicas e sociais para que isso se realize. As opções que eles fizerem a curto prazo, como investir ou não, mais e melhor, na educação e na pesquisa tecnológica, promover ou não reformas econômicas para diminuir as desigualdades e ampliar o mercado interno, irão determinar o caminho futuro de cada um deles. A retomada do desenvolvimento em novas bases mais sólidas ou a continuação da decadência no sentido de se aproximarem ainda mais do chamado quarto mundo. Concluindo este vídeo, podemos reafirmar que a nova ordem é mais complexa do que a ordem bipolar. Na nova ordem existem mais antagonismos e focos de tensões, que não são mais ocultados ou entremeados por um conflito principal. As desigualdades internacionais estão se agravando por um lado, mas por outro, alguns países subdesenvolvidos estão atravessando uma fase de intenso crescimento econômico. O mundo está ficando também mais globalizado, mais interligado em todas as suas áreas e setores. Mas esse tema da globalização e seus problemas já é um assunto para o próximo vídeo. Até breve!